Luva de Pedreiro é um menino muito carismático e humilde que encantou todos da rede social com seus vídeos mostrando sua habilidade no futebol de uma forma bastante original. O cara é um apaixonado por futebol e pelo time do Vasco. E hoje é um dos principais nomes aí do Brasil quando a gente fala sobre ser influencer. Na verdade, até quem não é do Brasil gostou dos vídeos do Luva de Pedreiro, como é o exemplo do caso daquele garoto que fez vários vídeos simplesmente sem falar nenhuma palavra e ficou famoso pelo mundo. Sim, ele é um amigo do Luva de Pedreiro, graças a essa fama que os dois adquiriram nesse meio tempo aí. O Luva de Pedreiro, ele bombou tanto que hoje em dia até o Instagram segue ele. Ele é um dos únicos brasileiros, se não o único, que é seguido pela conta oficial do Instagram. E todo mundo sabe que o Luva de Pedreiro, ele veio de uma situação bastante difícil lá na Bahia e depois ele começou a ser conhecido no Brasil inteiro. O nome dele veio mais à tona ainda depois daquela questão com o empresário dele, que segundo algumas reportagens e meios de comunicação, disse que supostamente ele não estava compartilhando o dinheiro proporcionalmente com o Luva de Pedreiro. Lógico que isso causou uma grande confusão aí. O Luva de Pedreiro acabou trocando aí de empresário e deu uma baita de uma treta que a gente não vai se aprofundar aqui nesse vídeo. Cortes. No dia que fui assinar lá o contrato mesmo, quando eu puxar aqui era para quando o pai me puxar que era para ter advogado. Ele dizia assim: então se não, eu não quero não advogado, então não vou ficar mais com você não. Aí eu não tinha nada, né, para fazer. E eu confiei nele, que ele disse que ia mudar a minha vida, e eu assinei lá sem saber de nada do que ele estava assinando. Depois disso que aconteceu, o Luva de Pedreiro ficou mais conhecido ainda no Brasil e no mundo. Mas o que muitas pessoas se perguntam é por que ele não vira, por que ele ainda não virou um jogador de futebol. Até porque, afinal de contas, era o sonho dele antes da fama. E agora, com as condições e com a visibilidade, ele até poderia tentar o profissional, por que não? E algumas pessoas já fizeram esse questionamento e sim, isso pode acontecer, porém tem alguns poréns que a gente vai falar aqui nesse vídeo. E você tá na Manual do Esporte, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, cara, isso dá um baita de um apoio pro nosso vídeo, pra gente continuar produzindo esse conteúdo de qualidade. E claro, se inscreve no canal se você gostar do nosso conteúdo, beleza? Quando a gente fala de ser jogador profissional, a gente tá falando de jogador que disputa campeonato brasileiro, seja qual série for, série B, série C e por aí vai, Copa do Brasil e torneios desse tipo, até porque a gente tá falando de um jogador profissional. Um exemplo disso foi o Livinho, o ex-cantor de funk, que acabou indo jogar lá no São Caetano e até que não teve um desempenho tão ruim assim nos seus primeiros jogos, né? Será que com Luva de Pedreiro pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele? Pra gente entender isso, a gente tem que entender primeiro quais são os primeiros passos para virar um jogador profissional. Aliás, um atleta profissional focando aqui no futebol. E a maneira mais comum de virar um jogador de futebol, aqui dentro do Brasil principalmente, é você começar da base, é você prestar uma peneira em algum time de futebol, quando você ainda é novo, e tentar passar nesse teste e ir subindo de categoria, no caso sub-15, 16, 17, 18, até chegar à categoria adulta, que é essa que a gente conhece na televisão. Mas é sempre bom a gente lembrar uma coisa, o futebol profissional, aliás, ser um atleta profissional requer muitas coisas, entre elas tem um treinamento extremamente cansativo, uma rotina de alimentação planejada e claro que nem todos seguem isso à risca, mas é o correto quando você está lá dentro do alto rendimento. E é por esse motivo e por outros que o atleta geralmente é formado cedo lá na categoria de base e depois de mais velho essa situação ela acaba ficando muito mais difícil. Porque numa rotina de um atleta adulto profissional, pelo menos do futebol, ela costuma ser da seguinte forma: de manhã costuma ir na academia e à noite costuma treinar com um time no coletivo. É claro que isso varia de time para time, de lugar para lugar, mas muitas vezes é desse jeito aqui para mais, né? Fora que também tem os jogos dentro e fora de casa que são extremamente cansativos, tanto fisicamente, tanto psicologicamente. E aqui a gente tá falando de alguém que, embora jogue futebol e aparentemente tem grandes habilidades com isso, ainda não tem um condicionamento físico preparado para estar jogando tanto assim no alto rendimento. No entanto, seria necessário aí algumas situações acontecerem.
E sim, o Luva de Pedreiro ele pode até jogar no futebol profissional, porém isso demandaria principalmente dele uma dedicação extremamente rígida. Sem falar que ele também precisaria começar de lá do baixo escalão, ou seja, jogando em times da Série C do campeonato e por aí vai. Mesmo assim, talvez ainda seria uma coisa bastante pesado para ele. E é assim que ele conseguiria se desenvolver. Claro que isso não seria uma regra, mas é a melhor forma de você fazer esse tipo de coisa. Porque embora o Luva de Pedreiro ele seja habilidoso nos vídeos que ele faz, a gente sabe que dentro do futebol de campo, lá jogando um contra o outro, é extremamente diferente daquilo que a gente vê nos vídeos dele. E também tem uma coisa que ela desfavorece e ao mesmo tempo favorece o Luva de Pedreiro, que é a idade dele. Ela desfavorece ele porque ele poderia ter começado mais cedo numa categoria de base. É claro que ele não teve condições de fazer esse tipo de coisa. A gente sabe que ele morava num lugar extremamente humilde lá na Bahia. Só que por outro lado, o Luva de Pedreiro, ele tem 20 anos. E claro que com treinamento, acompanhamento, dependendo de como ele se desenvolve, ele poderia sim ser um jogador profissional. Pois se ele se preparasse por um ano, ele ainda assim no outro ano continuaria jovem o suficiente para estar jogando no futebol ali de alto rendimento. É claro que isso iria depender muito dele e também dos preparadores que quisessem fazer esse projeto aí com ele. E claro, né, a gente sabe que o Luva de Pedreiro ele é um apaixonado pelo Vasco e o sonho dele era esse. E por mais que o Vasco hoje em dia ele não esteja numa das melhores situações das suas histórias, eu ainda acho que é muita coisa para ele chegar lá e começar jogando dentro do Vasco. Até porque ele não teria um bom espaço dentro do time do Vasco e provavelmente iria ficar encostado no banco de reserva e não conseguiria se desenvolver tanto assim. E vale a pena sempre lembrar que é muito diferente o esporte de rendimento do esporte, por exemplo, que é aquele que a gente joga na rua. Por isso que eu tô falando isso. Eu não tô desmerecendo a habilidade do Luva de Pedreiro, que é um menino extremamente habilidoso com a bola nos pés. E também, galera, tem um outro detalhe. Ser um atleta profissional é uma coisa que a pessoa desenvolve psicológico ao longo dos anos. Lembra que a gente falou sobre a questão da idade? Então, muitas pessoas, mesmo com toda essa situação de começar cedo e tudo mais, acaba desistindo, mesmo tendo um extremo talento na modalidade, por conta da vocação, por questões psicológicas, às vezes por questões familiares, acaba tendo que sair do esporte. Então são muitas variáveis para uma pessoa virar um atleta profissional assim de uma hora para outra. Dentro da televisão, é claro, a gente vê a competição, a gente assiste o jogo de futebol, mas a gente nem imagina o tanto que aqueles atletas que estão ali, eles têm que se preparar para estar ali, em questão de lesão, às vezes em questão de uma lesão mal curada, o tanto de fisioterapia que tem que fazer e por aí vai. Então, aquilo que a gente vê dentro da televisão é apenas um recorte de toda uma preparação para aquele jogador estar ali entregando aquele alto rendimento. E por isso, quando a gente fala sobre Luva de Pedreiro e virar jogador profissional, a gente tem que fazer uma pergunta. Seria se o Luva de Pedreiro, ele hoje em dia, estando extremamente famoso, ele quer ainda ser um jogador de futebol. Será que ele ainda quer isso? Porque hoje em dia ele tá extremamente famoso, ele grava vídeo com pessoas extremamente famosas e hypadas, como o exemplo do Toguro da Mansão Maromba e vários outros influencers aí que você vê gravando junto com Luva de Pedreiro. E a gente não sabe se ele necessariamente tá nessa vibe de ser um jogador profissional. E também tem que reavaliar a situação, pois ali, dentro do esporte profissional, como eu falei, é um negócio bem mais pegado. E um outro exemplo aqui sobre o Luva de Pedreiro é que recentemente ele até falou sobre desistir das suas carreiras de fazer vídeo na internet. E ele falou que queria voltar a viver a sua vida tranquilo por conta de várias questões pessoais que ele estava tendo. Isso depois da treta lá com o empresário. E claro que ele ainda tá no meio digital, ele ainda tá gravando alguns vídeos, inclusive lá na Mansão Maromba. Inclusive ele conheceu a atriz de conteúdos adultos, Elisa Sanches, e ficou bastante constrangido, né? E aqui vem a parte chata do vídeo, que a gente tem que ser o mais técnico possível. Embora ele possa sim virar um jogador profissional, talvez isso não aconteça. Claro que o Luva de Pedreiro teria condições de contratar um excelente nutricionista, um excelente preparador físico, mas a gente tem que se perguntar sempre o que é que o menino quer agora. A gente usou o exemplo do Livinho lá no começo do vídeo. O Livinho, posteriormente, ele foi demitido do São Caetano, porque realmente é muito difícil você conseguir acompanhar aquele ritmo que os jogadores eles estão. O Vasco ele até comentou sobre essa questão de contratar o Luva de Pedreiro. Essa situação ela é extremamente complicada, galera. Eu até gostaria que fosse simples desse jeito, porém não é. Mas independente de qualquer coisa,
todo mundo gosta do Luva de Pedreiro, não é mesmo? Eu não conheço ninguém que vê o Luva de Pedreiro como uma pessoa ruim ou que não gosta dos vídeos dele. Porque o menino é realmente muito carismático, muito caricato e extremamente original. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo aqui na Manual do Esporte. E como eu falei lá no começo do vídeo, cara, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aí no nosso canal, que a gente vai ficar extremamente agradecido aí com você, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.